Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso segundo debate aqui da Mostra New Queer. Hoje o tema da mesa é filmes gays e queers e o desafio de programar e a relação com o público, né? Vou me apresentar as pessoas aqui que estão ao meu lado. Eu sou o Alex, eu sou um dos produtores da mostra aqui. Eu já fiz, além da mostra, eu organizo o Festival Brasileiro de Cinema Universitário no Rio e o Primeiro Plano, o Festival de Cinema de Juiz de Fora, em Juiz de Fora. E também organizo o Cineclube LGBT no Rio, que começou em 2008, que a proposta inicial era a gente faz uma mostra de filmes com temática gay, temática LGBT, na verdade, né? E depois tinha uma festa no Odeon, que era o último cinema de rua, um dos últimos cinemas de rua que tem no Rio de Janeiro. Bom, vou apresentar aqui a Beth Safreire. Ela é diretora adjunta do Festival de Curtas aqui no Fórum, Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Ela é colaboradora da Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes e do Festival de Oberhausen. E também, enfim, já participou de vários, né, como jurada de vários festivais, mostras, de vários projetos, enfim. E ela, assim, também já participou do Mix Brasil, né, ela pegou esse começo, assim, que acho que o Mix Brasil também é um pouco desse, é um reflexo desse movimento New Queer que começou nos anos 90 que a gente está discutindo aqui hoje. Sérgio Silva, ele é formado em cinema pela Embi Morumbi, ele é do Filmes do Caixote e atualmente programa também a Cinemateca Brasileira. Matheus Najimi é o curador da mostra, ele, junto com o Denilson Lopes, e eles formam cinema na UF e agora está fazendo um mestrado no UFSCar sobre New Queer. Bom, vou passar para o Matheus, fazer uma introdução, depois a gente vai passar para os dois, para a Beth e para o Sérgio, e a gente depois abrir para perguntas, tá? Oi, gente, boa noite. Não, na verdade, uma coisa vai ser bem rápida, assim, né? Porque eu acho que o interessante é o que eles vão falar mais tarde. Não, então, acho que uma coisa que norteou muito a curadoria da mostra e também esse debate especificamente foi um pouco, e também a confecção do catálogo, né, que está acompanhando, é um pouco essa diferença entre cinema gay e cinema queer, né? Que parece muito parecido, parece muito óbvio, mas não, né? São temáticas bem diferentes, são até estilos de fazer cinema e de ver cinema diferente, né? O New Queer, ele nasce ali no final da década de 80, início da década de 90, e querendo justamente se libertar um pouco do movimento de identificação identitário do movimento gay da década de 70, década de 80, que buscava no cinema uma representação positiva dos homossexuais, né? Que por sua vez eram contra toda aquela visão de que os homossexuais eram sempre as lésbicas, os bis e os transexuais eram sempre criminosos, ou eram pessoas doentes, ou morriam, ou eram os vilões, enfim. Então tem todo esse movimento histórico que leva ao New Queer Cinema. E a partir do New Queer Cinema também você tem muito uma nova... O New Queer Cinema é um movimento, né, bem especificamente, um movimento bem histórico, enfim. E depois os seus realizadores vão e fazem outras coisas, e um pouco levam, inclusive, às vezes, esse queer cinema para o mainstream, ou para o cinema indie. Mas esse cinema queer continua sob outras formas, em outros países, enfim, culminando no cinema brasileiro, que a gente sente que hoje existe um cinema queer muito forte, não só hoje, mas hoje talvez isso é mais acentuado, isso é mais explícito, e os próprios realizadores já assumem isso com uma naturalidade maior. Então, mas ao mesmo tempo, e aí esse movimento queer, né, também leva a um movimento de uma ressignificação histórica de toda a historiografia do cinema,
Inclusive, o meu mestrado é um pouco isso, né? Que eu pego alguns filmes brasileiros até 1950 e vejo a partir de uma perspectiva queer. Enfim, vários outros pesquisadores, outros realizadores fazem isso, inclusive no filme que passou antes, né? Watermelon Woman. Então, assim, pensar todo o cinema contemporâneo e o mais antigo sob essa ótica queer. E, ao mesmo tempo, o cinema gay ele continua ainda muito forte, o LGBT, né? E a gente vê muito isso em festivais, em alguns festivais mais específicos. Você tem muitos filmes que são quase a mesma fórmula, né, do cinema hollywoodiano, cinema que tenta ser hollywoodiano, mas para um público gay. E o cinema queer ele tenta ser um pouco contra isso, né? Tenta não simplesmente quer dizer, pegar uma coisa heteronormativa e transformar em homonormativo, né? Então ele tenta sempre mexer um pouco com essas fórmulas já que se veem consolidadas. E eu acho que hoje tem muito... E hoje, com muitos festivais LGBTs e queers pelo mundo, acho que existe tem um pouco essa disputa, né? Então, e a cada vez mais os festivais também estão tentando não deixar o cinema, o que antes era uma mostra gay, hoje está saindo um pouco da programação para justamente perceber que esses filmes gays, esses filmes queers estão por toda a programação e tentar não deixar eles no nicho, né? E aí eu acho que... Mas, ao mesmo tempo, existe, no depoimento que o Karim Ainu fez para o catálogo, né? Ele falou uma hora que há 2 anos atrás, se perguntassem para ele, é preciso um festival queer, um festival gay? Ele diria que não. Mas hoje talvez sim, porque hoje, enfim, tem toda essa questão política envolvida que às vezes é importante, sim, se manifestar e mostrar que os gays, que os queers estamos aqui, nós existimos, né? Então acho que precisa se reafirmar também. E é uma luta constante isso. E aí eu acho que, bom, a partir disso, acho que a gente pode... Eu queria saber um pouco queria passar a palavra para a Beth e para o Sérgio falarem, enfim, um pouco sobre a programação, sobre o que vocês pensam disso. Obrigado. Boa noite, então eu sou Beth. Antes de tudo, queria agradecer o convite. Queria agradecer também ao Matheus, ao Alex e ao Denilson. E agradecer também porque na abertura vocês fizeram uma homenagem dedicada a essa mostra a Suzy Capó, que era super minha amiga, que morreu esse ano. E ela é um nome de muito destaque nessa área de cinema, sobretudo na área do cinema queer, LGBT. Ela é uma pessoa de, sei lá, vanguarda, ousada. Então eu agradeço em nome de todos os amigos dela, da família dela. Lembrança de vocês. Bom, quando o Alex me convidou, eu falei, bom, eu estou um pouco afastada desse tipo de cinema, muito embora eu tenha contato com ele, vez por outra, porque o meu trabalho é voltado para curta-metragem. Dentro de curta-metragem a gente tem alguns filmes queer, alguns filmes LGBT, e a gente tenta incorporá-los à programação. E às vezes a gente faz um programa com um tema, porque até então a gente fazia, bom, então a gente faz um programa gay. Aí, ano passado, pensando nisso, falando, bom, vai ser um programa LGBT, mas a gente vai lançar uma questão falando da família, da nova família. E ficou um programa super bonito, ficamos super felizes com ele. E aí, eu vou falar de minhas lembranças. Quando eu fui junto em Berlim, no TED Bear, que é uma sessão dedicada a filmes assim,
E uma coisa que me encantou lá foi justamente isso, dos filmes estarem em todas as sessões, não apenas no nicho. Então você tinha filme mainstream com esse tipo de questão, personagens assim, e assim nos permitia ir ver tudo. E com isso, essa ideia, a comunicação desse tipo sei lá, de questão, de relação, ele chegava a todo tipo de plateia. Era muito cansativo. Eu lembro que eu vi 28 longas e acho que uns 10 curtas em uma semana para tirar deles, então, os que nós acabamos elegendo como os filmes e fazer a nossa escolha dos ganhadores e tal. Foi uma experiência muito boa. E eu lembro que nessa ocasião eu falei com o Wieland, que é o diretor lá de Berlim, da seção Panorama e o criador do Ted Bear. Falei, você acha que ainda precisa você ficar destacando esse tipo de coisa? E ele ficou com uma raiva de mim quando eu perguntei isso. Ele falou, mas como não, Beth? Eu falei, mas é uma questão que a gente já absorveu. Ele falou, você está falando por você. Aí ele falou, esse tipo de coisa tem que ser mostrado assim, a luta tem que ser contínua e permanente. E aí, agora, pensando no que o Matheus acabou de falar, sobretudo agora, nesse período que a gente está especialmente vivendo no Brasil, é assustador o conservadorismo que tem se abatido, é absurdo, assim, eu não consigo. Eu já vivi muito bem nesse país com toda a liberdade, quer dizer, gente tem milhões de problemas, mas isso é inadmissível. E aí vem aí a parada gay, eu que não ia mais, eu vou esse ano que eu acho que precisa ir. Então é isso, parabéns pela mostra, é super interessante, tem filmes excelentes. E a gente depois fala de programação. Obrigada. Boa noite, sou o Sérgio. Também agradecer o convite que vocês me fizeram. Eu, enquanto programador da Cinemateca, eu tenho tido uma experiência constante de programar filmes gays, e no sentido mais clássico do termo de cinema gay. Espalhado ao longo da programação, e isso é uma coisa que nesse 1 ano e meio, assim, eu trabalhei na Cinemateca por alguns períodos. Na programação, entrei na programação em 2012 e retornei agora em 2014, então 1 ano e meio de volta no comando da programação da Cinemateca. E uma coisa que eu tento fazer constantemente é programar filmes gays espalhados ao longo de mostras que aparentemente não são, sei lá, mostra de fantasia. Fiz uma mostra de fantasia no cinema brasileiro e estrangeiro, mas que tinha o Beijo da Mulher-Aranha e uma mostra de cinema independente, e a gente exibiu o Truques da Paquera. Porque teve um boom assim, aí, pela minha experiência pessoal enquanto espectador, teve um boom de cinema gay, de certo modo, domesticado nos anos 90, e que chegavam muito ao Brasil. Assim, a gente tinha muita facilidade de ver esses filmes. Truques da Paquera, Get Real, que estreou aqui com Acho que Saindo do Armário, Delicada Atração. Então esses filmes, eles fizeram parte do circuito comercial brasileiro nesse período, e por razões de preservação de filmes, eles acabaram indo parar no acervo da Cinemateca. Eles estando lá, assim que eu descobri que esses filmes estavam lá, eu pensei, por que não programá-los? Aí, justamente para isso que a gente tem um acervo. E aí comecei a encontrar brechas nesses filmes para poder, que era um jeito de incluir na programação, e nunca tive nenhuma experiência negativa em torno disso, assim, porque a gente tem percebido um crescimento de um público jovem de espectadores da Cinemateca que tem
O ano passado a gente fez uma mostra durante a Copa do Mundo com filmes brasileiros legendados, que a ideia era só aproveitar de algum jeito o fluxo de turistas no Brasil, e que acabou que a sessão mais cheia da mostra foi Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, com 2 salas cheias e 50 pessoas para fora. E foi uma coisa assim que... E claramente não eram turistas, mas era um público jovem que não conhecia a Cinemateca ainda e que passou a frequentar a Cinemateca ou esporadicamente entender o que era o espaço. Então, nesse sentido, eu acho que enquanto programador, eu sinto que a gente tem que tentar umas aproximações que não sejam tão literais, embora eu acredito que a gente tenha que fazer também mostras literais, mas que por enquanto não me aconteceu, assim, mas ainda existe um desejo de fazer isso. Também tem, a gente está com uma mostra em cartaz agora do Cinema Novo Brasileiro, e também é interessante porque a gente tem percebido cada vez mais personagens gays nos filmes do Cinema Novo, que era uma coisa que eu não notava e que agora tenho visto o tempo todo. O próprio Deus, Diabo na Terra do Sol nunca tinha me dado conta que a relação lésbica das personagens era tão clara. E aí agora a gente fez uma sessão por 500 pessoas, é um filme lésbico, né? É genial isso, assim. Acho que é parte. Bom, antes... eu queria aproveitar e perguntar para a Beth, para falar um pouquinho de como que foi a sua experiência com o Mix, e, enfim, de toda a história. Eu sou carioca e nessa época, 93, eu era amiga já do André Fischer, que também é carioca, e um dia ele me falou: Beth, estou querendo, me ajuda aí para fazer o Mix. Eu nem sabia o que era Mix, ele falou Mix New York, que a gente quer fazer no Rio, vamos... E nessa época a Suzy, pelo menos eu não me lembro da Suzy lá. E aí eu falei com um gringo, Cardia, a gente acabou ajudando o André, e fizemos num bar chamado Babilônia, até esse nome conta bem. Babilônia, lá no Rio, e a coisa não funcionou muito bem. Aí depois mudei para São Paulo, já em 97, e aí conheci a Suzy, que nessa época começou a fazer com o André o Mix Brasil. E precisavam gente, então eu comecei a trabalhar também no comitê de seleção para eles, acabei virando diretora tesoureira do Mix Brasil, mas e com isso aí comecei a viajar com o Mix também. Fui a alguns festivais no Canadá, que é Inside Out, e acabei me relacionando, conheci o Vila por causa disso, mas sempre era tipo, quase um trabalho voluntário para o Mix Brasil, e eu trabalhava no Festival de Curtas. Então, por isso acabei indo para Berlim, e aí as coisas foram acontecendo, comecei a conhecer os realizadores, e vendo, porque nessa ocasião em que começou o Mix, a gente não tinha produção, eu estou falando de produção abertamente, escancaradamente gay ou lésbica, o que fosse. Você tinha, eventualmente, um personagem aqui, outro ali, ou então, o que acabou de falar o Sérgio, o Deus e o Diabo, então agora você vê como filme lésbico, a gente não via, não percebia. Então, do crescimento desse tipo de produção, essa cinematografia, eu acho que a partir do Mix, a partir do momento que as coisas começaram a ser faladas, a gente se acostumando com a democracia, isso, hoje em dia, eu fico muito impressionada. E não só pela quantidade, mas pela qualidade dos trabalhos. Assim. Então, é essa a minha experiência. E vejo, assim, em relação a curta-metragem mundial, da mesma forma que aqui, os filmes tem muito filme bom mesmo, e
contemplando seus aspectos, sabe, assim, trazem polêmica, levantam questões, são bem realizados. Então, eu acho realmente que existe uma cinematografia queer, LGBT, eu não sei, mas eu até lendo o programa, que é maravilhoso, até queria elogiar. Eu passei essa semana lendo sobre o cinema queer e eu sugiro que todo mundo faça a mesma coisa. Vai aprender muito como eu aprendi. Mas eu acho que é isso, Suzy. Obrigado. Então, eu queria... Não sei se eu respondi. Sim. Não, então, eu vou fazer uma... alguém que tem uma pergunta para fazer? Enfim, acho que vocês querem uma palavra? Podem? Eu queria fazer uma pergunta para os três, na verdade, porque o Alex, enfim, como ele mesmo falou, ele é programador do Primeiro Plano, Juiz de Fora, enfim, organizador do Cine Clube LGBT, enfim. Alô? E, enfim, também você também está muito envolvido nisso, né? E como que vocês analisam um pouco dessa produção contemporânea, a produção brasileira, especificamente? E quando vocês estão montando, principalmente vocês dois, né, que lidam muito com programação de curtas e um aspecto mais de festival, enfim, festival anual, que eu digo, tentar ligar um pouco a programação, a produção brasileira e a produção estrangeira, enfim, se vocês sentem que tem uma peculiaridade da produção brasileira nisso, e o Sérgio também está um pouco envolvido como realizador, né? Enfim. Então, eu queria perguntar o que vocês acham disso. Não, bom, uma coisa que você comentou que o Karim comentou sim, que se fosse perguntar antigamente se deveria ter um festival gay, não, hoje sim. Eu acho que na verdade assim, é sempre um dilema, assim, é a primeira vez que eu programei filmes gays, porque lá em Juiz de Fora tem uma semana que chama Rainbow Fest, que combina com Miss Gay, que é o concurso de travestis que tem lá, de beleza, enfim, concurso Miss Gay. E aí em 2003, se não me engano, foi a primeira vez que eu fiz durante 3 anos uma mostra Rainbow, que a gente programei filmes com temáticas LGBT e tudo mais. E eu sempre me questionei, será que a gente não está programando uma mostra de filmes com temática LGBT, você não está getificando da mesma forma que a sociedade getifica, né, as pessoas por suas preferências sexuais, suas, enfim, questões raciais, de classe, enfim. Só que ao mesmo tempo, assim, eu acho importante ter também, assim, a mesma coisa, eu acho muito importante você, dentro de um festival, você colocar os filmes dentro da programação, também não identificar, mas acho importante também, por exemplo, a mostra New Queer é uma mostra que traz muitos filmes, além de ser uma mostra política, principalmente para mim, assim, além de em primeiro lugar, antes de sexualidade, ela é política. Você vê o filme, eu nunca, por exemplo, não conheci o Línguas Desatadas. Eu fiquei impressionado com o filme, o poder político que o filme tem, enfim, hoje a Mulher Melancia também, sabe? São filmes importantes, assim, você não veria naturalmente, né? Então, assim, acho que é importante a programação LGBT por uma questão política mesmo. Você está ali, você está colocando os filmes ali também. Você não tem que, antes de você identificar, você está fazendo uma atitude política, fazendo um programa, fazendo um festival, fazendo um cineclube com uma temática LGBT. As perguntas eram sobre a produção brasileira contemporânea e a relação na programação. Como a Beth falou, assim, acho que assim, a gente vem, né, tipo, do começo dos anos 90 e tudo mais, era assim, você não via, os filmes gays eram raros, assim, tipo, raros os filmes com personagens gays. Eu acho que, assim, a gente, dentro de de um contexto que foi mudando, um contexto social, político, cultural, tecnológico, possibilitou as pessoas, os gays também serem agentes, né,
dirigirem esses filmes, assim, tipo, acho que como uma forma também de mostrar que, assim, tipo, não, a gente tem que mudar isso, não pode ficar só o personagem gay que é um vilão, ou que ele tem que ser punido com a morte, ou que ele é um palhaço. Acho que a gente tem que mostrar, né, também, tipo, todos os lados, né, não só esse lado dos personagens gays. Então, acho que muitos gays foram, através dessas aberturas que a gente foi conquistando, eles começaram a produzir audiovisual e colocaram esses personagens de outra forma, de outras formas, né, na verdade. E eu acho assim, a gente, na verdade, acho legal isso, assim, isso foi crescendo tanto em quantidade quanto em qualidade. Hoje em dia a gente tem muitos filmes, acho que tem, sim, e eu acho que é importante que sejam muitos mesmo assim, tipo, acho que a gente tem que ter todo tipo de filme. Você pega um filme mais experimental, tem uma temática LGBT, até um filme mais clássico narrativo. Acho que tem que ter de tudo, porque acho que, enfim, as pessoas gostam de coisas diferentes, então elas têm que ser, sim, tem que ter possibilidade de ver qualquer coisa que elas queiram. E, assim, e outras coisas, tipo assim, de repente, num cineclube, por exemplo, assim, o cineclube começou em 2008, eu sempre noto que o público o público que vai ao cineclube é um público que gosta mais de um filme clássico narrativo, um público que gosta mais, assim, desse filme mais clássico narrativo, aquela coisa mais, tipo, do coming out, que falou no debate, mas eu sempre procuro colocar um outro filme mais alternativo. Aí as pessoas falam, mas isso é interessante também, sabe? Tipo, enfim, acho que assim, a produção de audiovisual brasileira está crescendo muito e acho que sim, está diversa e acho que tem muita coisa boa sendo feita. Não, totalmente de acordo com o Alex. E tem esse outro lado, que é com as novas tecnologias, vamos falar novas, então, mas enfim, essa coisa foi muito facilitada, né? Antes era um horror fazer um filme 35mm, você precisava de uma grana. Hoje em dia você pode. E aí, com isso, a gente foi descobrindo, quem vai fazendo, que as pessoas gostam de se ver representadas no cinema. Então, o que antes você tinha, assim, tinha aqueles figurões, e assim, não parecia que você não estava falando de gente como nós, assim. Então, eu acho que e isso foi sendo conquistado e realmente, assim, eu agora no último ano, em novembro, eu fiz seleção para o mix de curtas, né? E eu fiquei impressionada com a produção brasileira, mesmo assim. Eu tenho chance de ver muito curta internacional, mas quando eu vi todos, assim, para pegar só esse tipo de filme, sei lá, acho que eram 100 filmes 100 curtas, para poder tirar uns 25, tinha mostra competitiva. Foi difícil, porque tinha muita coisa boa. Então, acho que a gente não está devendo nada em relação aos outros. Mas eu acho que é isso. Foi essa, para mim, é o que eu sempre penso, assim, foi essa possibilidade que o novo cinema deu da gente ver gente como a gente não tem. Também estou bem de acordo com vocês, principalmente porque acho que a gente tem no Brasil tem uma história de cinema gay, só que a gente tinha um número de realizadores muito pequeno, em comparação com hoje a gente tem um número muito grande de realizadores gays e a gente consegue contar nos dedos em outras décadas, né? A gente tem o filme do Djalma Limão de Batista, tem o filme do Trevisan, mas e tem um filme aqui e outro ali com personagens gays, mas de 20 anos para cá isso cresceu muito e de 10 anos para cá atingiu o número ideal, talvez. Mas a gente, fora isso, a gente tem uma produção para a internet muito grande. Tem o pessoal do Surto de Deslumbramento, que basicamente é um coletivo de cinema que faz uma produção que é exibida em festivais, tudo, mas a principal plataforma de exibição deles é a internet, né? Você consegue assistir a filmografia completa do grupo no site deles, que é
muito legal. A gente tem todo esse espaço de difusão desses filmes no YouTube, porque tem... e é um fenômeno não só brasileiro, é um fenômeno mundial, porque desde as vinhetas, a gente encontrou um outro espaço underground no cinema, nessa produção que às vezes não chega nem em festival. Então, mas que é muito importante como forma de expressão, né? A gente, e nesse sentido, eu, por exemplo, nunca tive experiência de filmar em película no Super 8. Então acho bem provavelmente se eu estivesse esperando para filmar em 35mm ou 16 que fosse, eu não teria filmado até agora. Mas com a possibilidade digital, uma coisa que bem ou mal a gente consegue ter uma constância de produção. E isso eu sinto em vários companheiros de geração, assim, apesar de ainda fazer parte de um coletivo que formado só por realizadores gays, mas que o cinema não exatamente aborda questões. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente assim, que na geração a gente tem a produção muito forte no Nordeste de cinema queer. Batiguano, o Docemianto, tem esses que são filmes que não muito segmentados, e ao mesmo tempo a gente tem do outro lado o último filme do Karim e o filme do Daniel, e que é muito importante que a gente tenha o Wagner Moura fazendo Praia do Futuro e o Tatuagem, que a gente tem esses 3 filmes como carro-chefe porque esses filmes têm um papel tão importante quanto tem um personagem gay numa telenovela que vai ser proibido de dar beijo nos próximos capítulos. No filme isso não acontece, então a gente tem que aproveitar, né? Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar? Vocês estão tímidos aí? Então, bom, vou continuar então perguntando. Mas agora eu queria fazer uma pergunta mais geral, assim, sobre a sua programação. Vocês abordaram essa questão da disponibilidade, da internet. Então, qual que é um grande desafio? Quer dizer, como é que é hoje programar filmes, sendo que muitos casos você pode ver o filme na internet também. Então, ou você tem disponível em DVD, em VHS, enfim, tinha-se em VHS, mas ou seja, desde que começa a era do VHS, né, você tem DVD, você tem internet. E o que vocês acham que hoje, ou seja, como é que isso mudou bastante qual que é a importância hoje dessa programação de cinema? Bom, pensando nessa nossa conversa hoje, falei, bom, a gente fazer a seleção de filmes para exibir, eu vou falar agora do trabalho em curta-metragem, porque a gente está falando de programação. Então, são 3.000 filmes internacionais, tem que ver, mas a mim cabe ver uns 600. Então, a seleção é difícil, muito difícil. Agora, a programação é muito mais difícil, porque você pode ter filmes excelentes, eu estou falando no caso dos curtas, filmes excelentes, pegar 6 assim, vou pegar no escuro e põe isso. Não, isso não existe. Você tem que ter, esses filmes têm que conversar, você tem que estabelecer um balanço entre eles, esse balanço emocional, visual, o que for. E é difícil, é uma ciência, assim, não exata, mas é bem complicada. E eu acho que, ao contrário, assim, inclusive, assim, eu lembro, há muitos anos eu fui uma vez a Clarice Rastou, falando assim, depois do YouTube, o que seria do cinema?
Aí eu falei, olha, eu não sei, porque eu não sou pitonisa, mas eu acho que não vai mudar nada. E eu acho que só vai ampliar o interesse e o que isso pode despertar na gente, assim, essa vontade de ver coisas. Então, eu vejo como coisa positiva e acho que sempre haverá espaço na tela. E vir ao cinema, eu acho uma experiência... Ir ao cinema é uma experiência inigualável para mim. Então, é ótimo ter todos esses outros recursos que às vezes você não consegue ver, mas ou está louca para ver algo que ainda não veio, e isso tudo só vejo como positivo, não vejo nenhum conflito. Busca, a Beth falou, me lembrei de um caso curioso de como você programar filmes, né? Eu lembro que a gente fez um curta na época que eu era da UF, que eu sou Vestido Dourado, que é um filme sobre um garoto que quer fazer um show de dublagem cantando Maria Bethânia, com vestido dourado, que ele sonha, assim. E a gente passou em Gramado. E ele passou, logo depois de um filme sobre... não vou lembrar o nome do filme agora, mas sobre um estudante que foi morto na época da ditadura. Aí passou o Vestido Dourado, depois passou um filme sobre a questão social dos boiadeiros do Mato Grosso, assim, sabe? Aí, aquele garoto, aquele menino querendo cantar Maria Bethânia no meio de cara, sabe? Você pode acabar com um filme numa programação, assim, sabe? Então, assim, tipo, realmente essa questão de programar não é só você pegar filmes e jogar lá os 6 filmes, realmente. Você tem que pensar, né, tipo assim, você pode tanto colocar umas questões de temática ou, quer dizer, confrontar, mas nunca simplesmente jogar um filme no meio de outro, né? Simplesmente. É isso. E eu fico uma coisa assim. Qual era a questão da eu acho que assim, nunca vai, assim, a gente nunca vai deixar a questão de festivais, mostras, ser uma questão de coletiva, né? Porque assim, as pessoas não vão simplesmente se isolar nas suas casas vendo o YouTube. Eu acho que elas vão querer se encontrar, vão querer continuar, vão querer discutir, vão querer vivenciar uma experiência coletiva do cinema. Acho que o Roberto falou, acho que o YouTube pode criar mais curiosidade e assim, tipo, claro, a gente está sempre em crise, assim, acho que o público vem caindo, enfim, mas acho que assim, são questões que vão se adaptando e acho que o cinema não morre por conta de YouTube, como não morreu por conta da televisão, enfim. Só a gente vai se adaptando. Na minha experiência, na verdade, eu sinto o público aumentando, com o público em crescimento na Cinemateca, então uma experiência diferente. Mas eu acho que a sala de cinema e o pré e o pós-sala de cinema sempre foi um espaço de sociabilização. E filmes que lidam com questão de identidade, então é fundamental você ter pessoas próximas com quem você sente alguma abertura de sociabilização. Então, entrada e saída do cinema é lugar de paquera, e então funciona, né? Especialmente no caso de filmes gays. Mas fora isso, eu acho que tem essa oportunidade de ver filmes que você não veria de jeito nenhum. E no caso da produção brasileira, e da produção histórica brasileira especialmente, a gente tem pouquíssima coisa na internet. Então, exibir em sala de cinema quase sempre é uma atitude de tentar dar acesso àquilo de alguma forma. Então, acho que acaba sendo uma experiência um pouco mais... No caso de, agora, por exemplo, sei lá, o Gus Van Sant, muito facilmente você vai conseguir ver qualquer filme do Gus Van Sant na internet. Acho que o próprio Todd Haynes, o primeiro filme dele, o Karen Carpenter Story, você só vê na internet, porque ele foi proibido de ser lançado. Então também tem esse lado, você não conseguir lançar um filme por questões de direitos autorais, que é o caso do Karen Carpenter Story, porque ele usa músicas dos Carpenters na trilha e lida também com a história da Karen Carpenter, a cantora dos Carpenters, que ela morreu de anorexia, e o filme é uma biografia interpretada por bonecas Barbies e com a trilha dos Carpenters.
esse filme ele não conseguiu exibir fora de festivais e a família tentou embargar. Não sei como, mas desconfio, esse filme na internet. Muito fácil de assistir. Você encontra os filmes mais fáceis de baixar, né? E é um filme genial. E o Vestido Dourado não tá, né? Ainda. Eu assisti a porra. É um filme verdade. Não, é só, você falou do Todd Haynes, eu me lembrei agora, que na verdade tem enfim, como essa coisa da internet também, ela, acho que é incrível mesmo, que ela permite, né, que vários filmes estejam lá, mas uma coisa que eu estou com uma experiência agora de fazer monitoria de uma turma da graduação, que é o povo que está entrando do primeiro ano, né, de graduação, então está começando a estudar cinema, enfim, e praticamente não conhece quase nada de cinema brasileiro do século XX. Mas enfim, com algumas exceções, claro, ainda bem. Mas enfim, mas é uma coisa muito incrível, como eu vejo que para eles tudo está no YouTube, né? Então assim, é muito fácil. Você tem um filme, às vezes você tem uma cópia de DVD maravilhosa, mas não, eles vão lá ver no YouTube. E às vezes é uma coisa muito, e você tem que ficar falando, não, nem tudo está no YouTube, o YouTube nem é sempre a melhor, enfim, a melhor qualidade e tal. E Todd Haynes tem um filme que acho que os filmes sobre o Rambo que não tem, né? O Assassinos, né? É um filme super raro, enfim, é uma coisa que eu sempre tento muito ver e nunca consigo. E nem sei qual o que tem, enfim, então, mas é uma coisa bem interessante, como a internet hoje realmente permite. Você sempre está vendo vários filmes que você não pode ver, né, oficialmente, né? E o próprio Mala Noite, acho que do Gus Van Sant tem uma versão que não tem mais músicas dos Beatles, enfim, aí não teve algum problema de lançamento, mas tem na internet também. Enfim, mas eu queria perguntar alguma coisa para vocês como realizadores. Você já fez filme, Beth? Não, eu estou fazendo agora. Então bom. Então você pode responder. Não, começando. Não, enfim, eu queria saber como é que é a questão para vocês de exibição e como é que é a experiência em festivais porque vocês têm uns filmes que são mais de gays e outros que não são tanto, e se você sente uma diferença tanto no público quanto na aceitação em festivais, e como é que, enfim, essa uma pouca experiência de você, e como é que vocês sentem, se vocês sentem que tem alguma troca entre o lado realizador e o lado programador e curador? É um pouco sobre a questão dos seus filmes, a questão gays, todos lidam com questões gays ou não, como é que é um pouco essa questão, e se tem alguma diferença na recepção do público e de festivais. Não, assim, tipo, eu acho que, enfim, assim, igual a Beth falou, questão tecnológica que facilitou muito, assim, os meus primeiros cursos foram feitos em película, assim, né? Na época que eu fiz na UF, eu fiz 3 curtas em 16, depois fiz o meu 4º curta em 35. Nem todos, na verdade, nem todos têm questão LGBT, mas assim, assim, hoje em dia, assim, com a quantidade de filmes que é feita, assim, tipo, é claro que assim, porque eu me lembro assim, que o meu curta, que foi mais bem sucedido, que a verdade é a consequência, que é meu 3º curta, ele passou muitos festivais, tanto no Brasil quanto fora, assim. Assim, só que na época assim, tipo, o festival só aceitava película, então assim, digamos, a concorrência, né, era menor, assim, tipo, eram muito menos filmes sendo feitos, assim. Só que depois, assim, o cenário mudou muito, né, essa questão das pessoas produzirem digital, e isso aumentou muito, então assim, você tem que torcer para que seu filme entre nos festivais. Hoje em dia não é tão fácil quanto era quando eu me lembro no começo dos anos 2000, assim, quando eu comecei a produzir. Não é isso, a segunda pergunta que você falou da questão de... A resposta do público, dos filmes gays, mais principalmente, nos outros filmes, você tem
Não, acho que não. Acho que, enfim, acho que isso, assim, não diferencia a resposta do público, não. Não, acho que não. Acho que a recepção é independente dessa, pelo menos assim, pelo que eu senti até hoje, é bem independente da questão do se o filme tem a temática LGBT ou não. A minha, eu não sei, eu sempre tive personagens gays nos filmes, mesmo quando eles não se envolviam em uma relação afetiva, ou mesmo que nunca isso tivesse escrito no roteiro, mas sempre encarei com indivíduos gays, assim, nunca. Mas na verdade, assim, os meus desafios acho que foram outros, porque primeiro eu lidava com a obrigatoriedade de ser em película, e aí eu não entrava porque eram digitais, depois eu comecei a não entrar porque os filmes eram muito longos, e aí extrapolavam os limites de duração. Mas no caso do último filme que eu fiz, especialmente, que chama A Vida do Fósforo no Bolinho Gatinho, ele muito provavelmente foi o filme com maior aceitação. Ele lida muito com identidade nacional e identidade gay. Então, nesse caso específico, eu sinto que ele, por ser um pouco mais frontal, ele funcionou melhor. Assim, as coisas que eram relação de identidade nacional e com personagem gay, que não era abertamente gay, isso passava despercebido. Muitas vezes eu acho que era mais difícil de encontrar seu público. De certa maneira ele é até queer no sentido de que é ante o que os festivais de curtas pedem, né? Que é até 25 minutos, geralmente, que é um filme bem rebelde. Essa questão do tempo realmente é complicado, porque assim, você sempre... Enfim, você fica sempre um filme você fica pensando, um filme de 20, 30, tem que ser muito bom, porque já vai estar tomando o espaço de 2, né, de 15, digamos assim. Então, assim, é sempre um dilema para a gente programar, assim, a gente vê realmente... essa questão do tempo realmente é um complicador, né, porque sempre igual assim, igual a Beth falou, a gente sempre recebe muitos filmes para festivais, então assim, você sempre você, tipo assim, você está lidando, além de você estar lidando com outros curadores, né, com outras pessoas que estão vendo filmes, tipo assim, existe um filme que você adora e que ninguém gosta, entendeu? Assim, você tem que, enfim, você sempre quer colocar o máximo possível do festival, só que existe um limite de tempo, existe um limite de grade, né? Então, assim, você não pode realmente colocar tudo que você quer, então, assim, você sempre fica nesse dilema, que você quer colocar o máximo possível, mas... Então, sempre essa questão do tempo realmente é complicada, assim, na programação, porque sempre um filme maior vai tomar, né, um lugar de 2, digamos assim. E assim, nós lá no Festival de Curtas, primeiro a gente tinha 35 minutos para filmes de 35 milímetros. Então, precisava o tempo, assim. E também, aí quando a coisa da película foi desaparecendo, inacreditável, em 400 filmes, ano passado a gente tinha 3 películas só. Aí, bom, então vamos limitar para não ter telefilme, né, que é aquele formato TV, então a gente quis limitar. Só que hoje, assim, limitamos a 25. Eu sei que é muito difícil, você tem uma história na sua cabeça, tem que... Não, tem que parar ali, nos 25. Assim. Então, eu sou bem tolerante, assim, eu até 30, assim, eu consigo chegar. Mas, hoje, eu não sei o que está acontecendo, assim, dos filmes, por exemplo. Se eu chegar em casa agora, pegar 10 filmes e falar, vou ver isso hoje antes de dormir. Dos 10, sei lá, 8 são de 25 minutos. Os curtas estão... Eu acho que as pessoas estão... Tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser contada. A vida é muito intensa e isso se traduz no seu trabalho, né? Assim, o que você
Então, limitar é complicado, mas assim, eu espero que eles diminuam. Alguém quer segunda pergunta? Eu só queria perguntar como foi exatamente o processo de seleção dos filmes que foram apresentados aqui? Quais eram os critérios para fazer essa escolha? Como que vocês receberam os filmes? Quantos eram antes? Sei lá, como foi tudo a ideia? Você está falando da mostra de Rio. Desta mostra. Matheus, pode responder que ele está aqui, eu gravo. Bom, então, na verdade a mostra tinha um limite, quer dizer, eu nunca cheguei a trabalhar exatamente com um limite de filmes, né? Mas a gente pensou em pegar os filmes mais marcantes, porque você tem esse movimento New Queer Cinema, que foi bastante escrito na época, então é um movimento um pouco que já tem delimitado, né? Mas só que nunca existe uma lista concreta de filmes, né? Então você tem autores e pesquisadores que pensam em 100 filmes como pertencentes ao New Queer Cinema. Você tem outros que pegam, por exemplo, o Gus Van Sant, que fez um filme bem naquela época, que é o Garotos Programa. Aí bota o Malanoite, que é antes, bota filmes mais recentes, como também pertencentes ao New Queer Cinema. Aí você pega outros diretores que filmaram bem mais depois, na década de 90, como Larry Clark, que falam, já é uma continuação do New Queer Cinema. É uma segunda fase, terceira fase, enfim. Então você pode sempre considerar muitas coisas como New Queer Cinema, mas você tem alguns filmes que são bem mais célebres, que ganharam prêmios na época, então marcaram muito o movimento, como Eduardo II, Sun, Veneno. E aí também você tem outros filmes que são muito raros e que alguns filmes que eu gosto muito, então é um pouco do que a Beth falou, não é mais quem falou, se foi a Beth, foi a Alex, que você gosta muito de um filme, então você quer passar, por exemplo, Paciência Zero, que é um filme pouco visto, mas que eu acho que é incrível, e também é do New Queer Cinema, enfim, mas aí você tem um outro filme que, por exemplo, é o Pissoir, que é do mesmo diretor, mas que é raríssimo, não tem na internet. Enfim, então é uma chance única de ver, né? Enfim. Então eu tentei juntar um pouco esses filmes mais célebres com os filmes mais raros, digamos. E também ao mesmo tempo não se limitar aos longas, então pensar em curtas e médias que também participaram desse movimento e que eram feitos com a mesma atitude, digamos, política, estética desses filmes e além disso, pensar no cinema brasileiro contemporâneo e que reverbera hoje em dia, né? Então, aí foram esses filmes brasileiros. E aí, claro que a gente queria passar muito mais coisa. Aí, enfim, alguns filmes, acho que até fala isso no catálogo, mas alguns filmes a gente queria muito passar, como Paris is Burning, Goldfish, The Hours and Times, mas não conseguimos porque era muito caro os direitos, ou teve um problema, enfim, na negociação do direito. Então, e também tem alguns filmes mas aí também chega uma hora que tem que montar com programação, tem que ter um limite de títulos, limite de tempo também, então assim, às vezes você pode adicionar um curta, mas um longa não pode. Enfim, então aí foi, acho que 27 filmes no total, né? Nem lembro mais agora. Aí, enfim, então chegou numa hora que a gente tinha que também ter esse limite de filmes. Não é isso? Porque assim, é diferente dessa mostra, ela parte, porque assim, a gente trabalha com festivais onde a gente abre inscrições e recebe filmes de fora, né, assim, quem quer se inscrever. Aqui não, ele partiu de, né, esse partiu de uma teoria para montar uma programação. Tem essa questão que o Matheus falou, que assim, a gente, por exemplo, quando a gente apresentou um projeto X, assim, só que assim, a gente nunca consegue aquele valor que a gente propôs, assim, a gente tem que diminuir um pouco o projeto. E a mesma coisa que o Matheus falou, que eu lembro que esse filme, o Paris is Burning, é um filme importantíssimo movimento, mas assim, os direitos autorais eram muito caros, entendeu? Tipo assim, a gente não conseguia, tipo assim, a gente
ter que cortar os 3 filmes para passar o Paris is Burning. Então, infelizmente, a gente tem essas limitações, né, de financeiras também, que acabam influenciando na curadoria também. Boa noite. Talvez a minha pergunta fuja um pouco do tema de cinema, mas eu sinto que no audiovisual a gente tem uma perspectiva queer mais consolidada. Eu quero ver se vocês concordam com essa afirmação. E se vocês sentem alguns outros produtos simbólicos ou culturais que também abraçam a perspectiva queer, se vocês poderiam citar alguns, ou se há alguma influência do New Cinema em outros produtos culturais e simbólicos. Não, na verdade, bom, audiovisual se diz televisão, vídeo, internet. Outros formatos, outros produtos. Tá, de cultura em geral. Mas com produtos culturais simbólicos. Não, mas audiovisual se diz... Tá, não. Não, porque... Entendi agora. Bom, eu acho que... Bom, vocês querem alguém que quer responder? Não, tá. Eu acho que, eu imagino que o audiovisual hoje é uma coisa bem... Quer dizer, falar em cinema hoje é muito complicado, né? Porque, assim, você tem hoje... Tudo bem, você tem um filme feito para o cinema, mas, na verdade, ele é consumido muito na televisão, enfim, em casa, no computador. Como, às vezes, você tem outros filmes, que às vezes você faz um filme não muito pensando no cinema, mas que, por algum motivo, acaba sendo exibido muito no cinema. Inclusive, aqui a gente tentou também quebrar um pouco isso, que tem alguns filmes que são basicamente videoclipes, etc., mais vídeos, né, mas está mostrando aqui também. Porque não tem muito essa... Eu acho que, assim, quando eu penso em cinema, eu já penso automaticamente em audiovisual. E eu acho que hoje, um pouco, toda a produção já está encaminhando um pouco para isso, né, e os cursos também, para lá na UFSCar o curso é imagem e som, na UF é audiovisual, né? Então, um pouco, eu acho que já está tudo um pouco misturado, assim. Quanto a outra pergunta, eu acho que toda essa questão um pouco de cinema queer, de cinema gay, e aí até eu acho que eu já passo um pouco, enfim, em seguida para eles, vem um pouco de uma questão também da literatura, que já tem muito tempo que se pergunta se a literatura gay é um gênero, é um nicho de mercado, enfim, se tem alguma coisa muito específica sobre uma literatura gay para ser um gênero específico, ou se é só uma categoria, um rótulo. E não sei se tem uma resposta. Assim. Eu acho que algumas pessoas acham que sim, que tem uma coisa muito específica, né, nessa produção queer, gay, na literatura, no cinema, na fotografia, na pintura. E outros não, outros acham que é uma coisa, é um traço igual a outros, vários outros, enquanto outros acham que é uma questão mais, talvez, pode ser econômica, pode ser um nicho de mercado, pode ser como no caso hoje do comercial da Boticário, né? Muita gente fala, mas é só para tentar em inglês chamam pink money, né? O dinheiro rosa. Enfim, não sei, aí eu queria lançar a pergunta também para você, partindo também, o que vocês acham? Existe essa diferenciação, além disso, inclusive ela é válida? Eu acho que existe. Né? Mas antes também um pouco disso, na verdade, dessas mudanças do cinema, dá para perceber isso às vezes até na trajetória desses cineastas que fazem parte do movimento, porque o Derek Jarman vem de cinema experimental e ele vai nos anos 80, no Magnicídio, uns filmes desse começo, Sebastião, e depois nos anos 80 ele vai parar no videoclipe com os Smiths, e depois
ele até chega num cinema mais narrativo, mas depois ele volta para pro experimental de novo e para um formato de cinema com uma duração para o média-metragem, para um lugar não comercial, né? E o Blue também, que é quase videoarte, mas em 35. E tem mas também tem uma coisa que são vários desses cineastas que eles vieram do experimental, o Bruce LaBruce, que apostam em formatos e gêneros que não são comercializáveis. Tanto é que a gente tem uma coisa que eu acho que é interessante, que vários desses cineastas nunca chegaram no circuito comercial no Brasil. O Bruce LaBruce nunca teve lançado um filme no Brasil, ele só passou em festivais. A gente vai ter o Rosa von Braunheim, que só estreou um filme dele no Brasil até hoje, O Instinto do Sexo, nos 90 estreou. O Greg Araki foi chegar no circuito comercial com Mistérios da Carne, já nos anos 2000. Tem toda uma obra anterior. Então, e eu acho que claramente isso tem a ver com existe um público gay e um mercado gay. Bom, sei lá, Madonna percebeu isso muito rápido e fez a fortuna dela através disso. Acho que o Boticário está sendo bem esperto nesse sentido, de perceber que existe um segmento. E que muitas vezes esse segmento, a gente é meio tonto, a gente se contenta com a migalha, com um abracinho no comercial do Boticário, parece parece a Deborah Kerr e o Burt Lancaster, não é, né? Eu acho que aqui no Brasil, menos do que nos Estados Unidos, Inglaterra, França, você tem realmente, Alemanha, um mercado que dá conta dessas possibilidades alternativas, assim, mais do que a gente aqui. Mas acho que é uma questão de tempo também, e de mudança do Congresso. Então, desde que eu comecei a me interessar descobrir, né, o New Queer Cinema enquanto nome, assim, porque acho que o primeiro filme que eu entrei em contato foi o Garoto de Programa, que eu vi quando ainda era pequeno e tal. E eu me interessei e quis ver todos os filmes enfim, que são canonizados da geração. E foi muito fácil achar os filmes de todos esses diretores homens que vocês citaram, Derek Jarman, Greg Araki, Bruce LaBruce. Na internet, assim, você acha torrents, tem qualquer dificuldade com qualquer um deles, assim. Mas dos filmes negros e dos filmes de mulheres do New Queer Cinema é muito raro, quase impossível achar, assim. Os lésbicos mesmo eu só achei o Goldfish, e da Cheryl Dunne eu não achei nenhum, enfim. Eu queria saber de vocês, enquanto programadores, assim, se vocês têm esse tipo de preocupação em tentar dar um equilíbrio nessas questões, assim. Porque ano passado teve esse ano ainda teve lá em Recife a mostra Cinema de Mulher e gerou toda aquela polêmica na internet e tudo mais. Eu queria saber o que vocês acham desse predomínio gay e branco no cinema, assim, na produção que tem sido feita. Eu estava pensando nisso na sua pergunta agora há pouco, curiosamente, assim. Realmente, assim, a gente tem pouquíssimos filmes dirigidos por mulheres e por negros, né? Tipo, o Cineclube, assim, porque assim, a programação do Cineclube eu monto muito também em cima do que eu recebo, que eu vejo pela curadoria dos outros festivais, o que eu vejo nos outros festivais também, que eu vou anotando e aí, a partir daí programando. E os filmes lésbicos, por exemplo, assim, eu sempre é um por sessão. Não dá para ser mais de um por sessão, porque senão você acaba com a cota. Porque, assim, infelizmente, são muito poucos dirigidos, por exemplo. E filmes negros, assim, tipo, por exemplo, eu não me lembro de ter visto nenhum curta de um diretor negro, por exemplo, no Cineclube LGBT, sabe, assim. Enfim, é uma coisa que, enfim, é um problema realmente complicado, assim, tipo, acho que
enfim, e assim, e tem muita coisa, por exemplo, hoje o Mulher Melancia, que é o único exemplo que a gente tem, felizmente também está aqui no New Queer, e assim, tipo, enfim, e é um filme super interessante, super legal, e assim, tipo, dito por uma lésbica negra, e enfim, que é, né, tipo, enfim, é uma questão, é um problema muito sério, assim, a gente tem que, enfim, as mulheres vão aí e façam filmes, porque realmente, assim, tipo, a gente é um predomínio branco masculino mesmo, né, aqui no cinema. Que isso também vem de encontro com uma coisa que na última semana a gente teve com o Tony Pitanga na Cinemateca, e por um acaso a gente tem 2 mulheres projecionistas na Cinemateca, 2 mulheres e um homem, é muito raro mulheres projetando filmes, a gente tem 2, e uma delas é negra. E a maior população brasileira de mulheres negras, e a gente estava conversando isso com ele, nos filmes de 50 anos atrás, com um elenco inteiro negro, era uma questão, e que agora a gente não tem... Eu conheço 2 cineastas negras, eu acho muito estranho que... E cineastas negras lésbicas eu acho que realmente não conheço nenhuma, e eu acho muito estranho que não tenha, porque... Ou quer dizer que não tenha, não, que a gente não consiga saber que tem, né? Porque eu acho que ter sempre tem, né? Realizadores mas que estão tão à margem que a gente não consegue se aproximar. Eu queria responder essa pergunta mesmo, porque eu estou vindo de Nova York e eu sou uma das curadoras do Dirty Looks, que é um festival de filmes gays, que acontece durante o verão, vai ser em julho agora, e eu estou fazendo um programa só de filmes de mulheres lésbicas negras, e existem várias, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado de não, assim, apresentar coisa como se não existe, ou as mulheres têm que fazer, existe, e é questão de conhecer mesmo, mas realmente, em termos da distribuição, muitos dos filmes que eu consegui achar fazendo pesquisa, eu tive que mandar e-mails particulares para as filmmakers, assim. O português está muito ruim hoje em dia. Mas no Brasil, você achou? Não, isso nos Estados Unidos. Brasil. Ah, tá, a questão no Brasil. Bom, mas mesmo assim, essas cineastas americanas, vocês também não conhecem, né? As pessoas conhecem a Cheryl Dunye, mas também existem várias outras que deveriam ser conhecidas. Oi. Não, é só uma questão, assim, eu concordo com você, acho que assim, a gente estava, nessa questão, eu pelo menos estava pensando mais em Brasil, acho que a gente estava falando mais em Brasil mesmo, assim, mas, enfim, igual eu falei, assim, muito que a gente recebe, assim, dessa curadoria, mesmo que eu falei, o que eu vejo em filmes que eu recebo, né, para a curadoria dos festivais e nos festivais que eu frequento, assim que eu monto minha programação, mas realmente, com certeza, tem coisa, igual o Sérgio falou, que estão à margem de que a gente não tem acesso, né, então, assim, tipo... Enfim, só isso mesmo que eu queria comentar. Não, era só para, enfim, ao fazer essa programação também, né, a gente pensou muito isso também, né, enfim, então, apesar de ter alguns filmes que são mais canônicos, enfim, voltando, quando a gente foi fazer a programação, a lista de filmes, e aí a gente foi ler vários textos e estudar mais a fundo a questão do Queer Cinema. E aí você vê o quanto realmente esses filmes... em primeiro lugar, o vídeo era completamente deixado de lado. Os cineastas negros eram postos à margem, cineastas lésbicas também, enfim. E um pouco isso... E aí eu fui reparando, né, quanto isso é
é um discurso que vai se solidificando, com um sentido de quê? De que quem é canonizado, quem vai para o mainstream é o Pat Haynes, é o Gus Van Sant, é o... nem tanto mainstream, mas o Bergerac, Bruce LaBruce. E aí você pensa, por exemplo, a Cheryl Dunne, o que ela faz hoje? O João falou que teve um filme com ela agora, em 2012, que está no cartaz agora, é isso? Não. Enfim, mas ou seja, são filmes muito pouco difundidos. As cineastas são poucas, não tem muito... É muito difícil, né, encontrar novos... enfim, menções, inclusive. E, enfim, por exemplo, o Watermelon Woman é um filme de 96, porque na verdade a gente não conseguiu encontrar um longa-metragem muito mais expressivo naquele movimento, naquele período, né? Enfim, até 92, 93, que são os outros filmes. E enquanto isso, mas aí ao mesmo tempo é muito complicado. Por exemplo, o Goldfish, que era um filme que é muito importante também, mas a produtora foi muito difícil conseguir os direitos com a produtora para passar. Então, falando com a diretora é muito mais acessível, mas aí também tem a questão da produtora, de quem vai liberar os direitos, etc. E aí, mas isso só com as mais conhecidas, né? Você tem, por exemplo, a Sadie Benning, que ela fez muitos vídeos na época, mas depois parou de filmar. Hoje ela até faz umas videoartes, já trabalha mais com música, né? Mas como ela não, digamos, foi canonizada, os filmes dela não são mais comentados, não são mais vistos, não são mais encontrados. É muito difícil saber quem tem os direitos dos filmes. Então, eu acho que é muito importante realmente estar sempre falando, porque senão é muito fácil ir caindo no esquecimento, né? E no Brasil é a mesma coisa, enfim. Mas aí, por exemplo, acho que como o Alex falaram, essa questão de que, no caso dos festivais, são os diretores que mandam, né? Então, nesse caso, é muito mais fácil. Então, para o Sérgio, que faz uma programação a partir do que ele já conhece, mas é um pouco mais, talvez um pouco mais difícil, mas assim, no caso de vocês ainda assim é difícil, né, encontrar. Quando a gente quer fazer uma mostra, tem a base do festival vem da seleção que é feita em cima dos filmes inscritos. Mas, vez por outra, a gente quer fazer uma mostra especial, um programa especial, trazer o trabalho do diretor, uma Vardar, por exemplo, é um horror. Você tem que ficar meses no telefone, sabe? E se preparar, uma grana para pagar, que é muito caro. Só isso. Senão, já teria mais chances de fazer mais coisas que se faz, mas é difícil. Tem uma coisa também sobre o acesso, né? Eu fiz uma retrospectiva do Karim Ainuz ano passado e o Sims é um filme que eu penei para conseguir, porque ele não tinha mais, ele não sabia quem tinha, aí eu não lembro como, mas a gente caçou através de... Cada hora a gente falava com uma pessoa e a gente conseguiu localizar uma cópia, que é um arquivo, .mov do filme, que o filme foi filmado em 16, acho que finalizado em beta, provavelmente, né? Mas que o filme também está aqui na programação, inclusive. Mas que foi um filme muito difícil de conseguir, porque tem... E no caso desses filmes da década de 90, que nunca fizeram parte de um mainstream, e os diretores abandonaram a carreira como cineasta, ou nem abandonaram, foram expulsos do cinema. Às vezes é muito difícil, muito doloroso também para ele quando você se aproxima atrás de um filme. Eu não tive nunca nenhuma experiência assim, de ser invasivo atrás de um filme com uma pessoa, mas eu tenho a sensação de que sei lá, por experiências de vida que deva ser. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Não sei se a gente está muito com quantidade de tempo, mas eu queria fazer
se pode, né? Não, que foi mencionado sobre o Bruce LaBruce, e aí eu me pensei numa coisa muito, enfim, dessa questão do sexo explícito, de um cinema quase pornô, que pra mim é uma diferença um pouco, enfim, porque você tem alguns filmes que são muito mais fortes, e você tem filmes quase... Eu queria saber justamente para vocês que recebem filmes, né? Como é que é um pouco essa questão de se existe às vezes algum limite, algum filme que vocês falam não pode passar, ou e aí também essa questão da classificação indicativa, de como é que vocês trabalham um pouco com isso também, ou se não é uma questão. Bom, eu particularmente acho que o cinema, assim, em geral, é muito puritano, assim, acho que deveria ter mais ousadia, não só do sexo, mas ousadia, assim, tipo, né, enfim, de várias formas. Não, pra mim, assim, tipo, pelo contrário, por exemplo, eu lembro que quando eu vivia até no Festival de Curta de São Paulo, o filme do Gustavo Vinagre, filme Para Poeta Cego, acho um filme incrível, assim, tipo, a gente passou no primeiro plano, eu falei assim, a gente meio que, até na programação, a gente escolheu o filme para encerrar o festival, o último dia de programação, a gente encerrou com o filme Para Poeta Cego, assim. E eu acho que, assim, não, assim, no Cineclube eu já fiz umas 3 sessões eróticas, assim, que a gente passou desde o filme do Jean Cocteau, Chanson d'amour, do Jean Genet, assim, até, enfim, outros filmes, assim, aí, voltando à questão a gente sempre, assim, sempre quis passar filme com mulheres, mas, assim, não tinha também, a gente não encontrei nenhum filme erótico dirigido por mulher, assim, então a gente passou um filme, até de um pessoal de São Paulo, aqui, que chama Ex-Plastic, que eles produzem uns filmes eróticos com mulheres, mas são dirigidos por homens, né, então, assim, enfim, acho que não, e assim, curiosamente, assim, até a gente, curiosamente, assim, o público também do Cineclube LGBT, assim, às vezes as pessoas criticam, mas fazer uma sessão erótica, mas sessão erótica, e é a sessão que mais enche, né, é a sessão que mais tem público, é a sessão erótica, então, assim, enfim, essas coisas, né, essas contradições do ser humano. Bom, a gente, na verdade, não recebe muito filme... recebe, na verdade, pouquíssimos filmes mais erotizados, assim. E quando, enfim, atende a essa... Estou falando de erotizados, estou falando todo tipo de coisa. Homem, mulher, mulher com mulher, enfim. Mas a gente, então, desloca para a sessão mix, quando é o caso, né? Sessão gay, LGBT. Eventualmente, o André Fischer vem para apresentar os filmes, mas a gente... Então, esse é um programa só, que é passado à meia-noite. De resto, a programação ela é 16 anos e tem sessão livre para as crianças também. A ideia é conquistar o público. No meu caso, é um pouco peculiar, porque a Cinemateca Brasileira tem um dos maiores acervos de sexo explícito do mundo, né? Porque grande parte da produção da Boca foi... está depositada na Cinemateca. Mas ainda assim a gente tem muito material que é em negativo, a gente tem pouca cópia, né, dos filmes, tem muita beta, enfim, então a gente tem muita dificuldade de exibir isso. Mas já exibi algumas vezes, a gente exibiu Sentado no Meu Que Eu Entro Na Tua, Fuxica Brasileira, e Ela Está Transando Disco. Sempre que a gente exibe é um hit, assim. Mas sempre a gente tenta seguir as normas do Ministério da Justiça, de classificação indicativa. Tem muitos filmes que a gente que estão no nosso acervo, sei lá, todos os filmes do Carlos Reichenbach, por exemplo, se seguir a classificação indicativa do momento que o filme foi lançado, são 18 anos. E aí, numa reavaliação, os filmes caem para 14.
para 16. E você até falou do Poeta Cego no filme do Gustavo, eu exibi o ano passado, eu acho, junto com o Doce Amianto, e foi bem legal, assim, a sessão. Foi uma sessão bem interessante. Mas não tive um público muito grande, não, bem pequeno, na verdade, infelizmente. Eu vi nessa ocasião do TED Beck, tinha uma sessão que era só de filme erótico, pornô, assim, mas nas últimas. Eu fiquei impressionada na sala. Assim, era lotada, e com a reação das pessoas, sabe? Falei, gente, que loucura que era aquilo. E a saída da sala também foi uma festa depois. Mas eu falei, nossa, é muita ousadia. Eu fiquei imaginando, eu falei, certamente que a gente tem no Brasil material para fazer algo assim. Só que, como talvez você falou, Alex falou, falta ousadia para juntar tudo. Mas eu fiquei muito impressionada. Fiquei impressionada como as pessoas se mexem, se tocam, como aquilo atinge. Posso fazer só um merchandising, porque a gente vai fazer uma mostra de erotismo no cinema brasileiro esse ano, na Cinemateca. Então, no segundo semestre. Aliás, essa mostra que o Sérgio está fazendo na Cinemateca, junto com essa aqui, programas assim, a mostra Cinemateca Fantástica, imperdível, cinema novo. Quando o Brasil fez cinema na década de 60, 70, tem umas obras excepcionais. E aqui também. Então, vocês estão competindo. Mas dá pra ver os dois, né? Só programar direito, né? Inclusive... Ela é de quinta a domingo, a programação está no site da Cinemateca e vai até dia 14. Até dia 17 a exposição. Uma exposição também com iconografia do cinema novo, com os documentos que estão depositados na Cinemateca e basicamente a mostra inteira com filmes do acervo. Então, inclusive uma coisa que eu acho muito interessante ampliando um pouco essa questão do que a Dona Beth falou, né, dos filmes em Berlim, que é uma coisa muito que hoje cinema de rua hoje no Rio e São Paulo, acho que é onde eu conheço melhor, né, eles estão acabando, digamos, mas os grandes cinemas de rua que ainda restam são inclusive cinemas pornôs, né, então acho que são espaços inclusive que podem ser talvez usados para mostras, para exibições, assim, para fazer alguma coisa mais experimental, talvez, enfim, não sei se a palavra é certa, mas acho que são... Nossa, seria ótimo, mas talvez... O Karim falou que acho que em Berlim tem um festival, né, que é o Pop Porn, não, é o Pop... É o Pop Porn? E vai abrir agora, semana que vem, uma edição do Pop Porn, que foi feita pelos amigos da Suzy, que se empenharam para realizar. Se não me engano, é dia 14, 12 ou 14, mas vai acontecer no Garagem Pompeia, acho que é isso. E vai... Cemitério de Automóveis. Cemitério de Automóveis, Garagem Pompeia é outra coisa. Cemitério de Automóveis também. Aí tem filmes, debates e... Filmes de hoje parece que não tem muita coisa, mas é interessante. Tem uma performance, tem uma peça. É interessante como... E aí a tal da pornografia positiva. Eu estou querendo ver, assim, queria entender o que é pornografia positiva. Alguém tem alguma questão, alguma coisa? Deixa eu pensar se tem mais alguma questão. Eu tenho uma questão. Opa, então. Assim, vocês pretendem continuar com a mostra? Falando. Porque quando eu fui ler o catálogo, eu falei, é quase como um aprendizado. Você está abrindo para a gente
pessoas assim um novo conceito. E na escolha dos filmes você vê uma coisa histórica. Vocês vão continuar com a mostra, trazendo outras coisas, atualizando? Eu acho que é uma ótima ideia. Assim. A gente tem que conversar com o produtor aqui, o Alex. Mas eu acho que a gente pode continuar, enfim, trazendo tanto outros filmes que não conseguiu passar aqui, né, como outras possibilidades, enfim. E eu acho que não sei, eu gostaria muito de continuar, enfim. Vamos tentar pro ano que vem, enfim, seguir, né? Uma área que dê certo. Bom, vocês querem falar alguma coisa? Uma última palavra? Alex? Não, só convidar vocês a continuarem assistindo os filmes. Acho que tem filmes incríveis. Amanhã o Sum acabou de chegar, o Sum estava preso na alfândega, chegou a película de DT5 que acabou de chegar aqui. E, enfim, tem muitos outros filmes interessantes, assim, coisas que eu mesmo assim, porque como eu não tinha visto, parte dos filmes eu não tinha visto, então assim, estou sendo surpreendido também pelos filmes, assim, positivamente, assim, tipo, filmes que me deixaram uma impressão muito, muito boa, assim. E a mostra vai até o dia 10, então depois ela vai com emenda no Rio, e segundo semestre a gente vai acontecer em agosto, começa em Fortaleza, Curitiba e termina em setembro em Salvador, assim, acho que assim, vai ser legal, tem muita coisa para discutir ainda. Bom, gente, então boa noite e até continue com a gente na programação.